dia, boa tarde, boa noite, eu sou Samuel e nós temos aqui mais uma aula da EBD AD Burn. Continuando aí sobre a série do Antigo Testamento, nós vamos falar sobre ele, que já existia antes de Joquebede, que perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde, sobre Jó. Olha, a estrutura da aula de hoje vai funcionar assim. Primeiro a gente vai ver onde o livro de Jó se encontra dentro da Bíblia, em que categoria. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, sobre o que se passava na época, em que período que aconteceu, para então entender a estrutura do livro e depois tirar as lições de Deus para nós, tá bem? Então a nossa aula já começou, se você vai anotar, já deixa tudo aí no esquema, sua caneta, seu papel, seu bloco de nota e vamos seguir em frente. Falando sobre estrutura bíblica, a nossa Bíblia ela foi traduzida da Bíblia grega. Ela possui os mesmos livros da Bíblia hebraica, mas elas têm certas diferenças na ordem desses livros. Mas o que é muito curioso é que o livro de Jó, nas duas Bíblias, faz parte dos livros poéticos, acompanhados aí de Salmos e Provérbios. O objetivo do livro de Jó é responder a uma pergunta muito antiga, que é por que Deus permite o sofrimento dos justos. E aí, falando um pouco sobre o contexto histórico. Primeira coisa, Jó foi um personagem histórico? Olha, não tem um consenso entre os historiadores estudiosos. Alguns dizem que sim, outros que não. Aqueles que dizem que Jó foi sim um personagem histórico trazem como argumentos os relatos dos povos que viveram naquela época, que é a época de Abraão, já vou falar logo em seguida, que são os sabeus, citado no capítulo 1, versículo 15, e dos caldeus, capítulo 1, versículo 17, e também pela citação que tem na própria Bíblia, citando Jó junto de outros personagens históricos. A gente vê isso em Ezequiel 14, no versículo também 14, olha só. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Então, esses são os argumentos a favor de quem diz que Jó foi sim um personagem histórico. Mas não há consenso sobre isso, beleza? Mas, sendo um personagem histórico ou não, Jó faz parte dos livros poéticos que têm a intenção de trazer lições para nós. Então a gente já sabe que Jó viveu em uma época aproximada de Abraão. Se você nos acompanha aí na leitura bíblica anual, no @leituraburn, você já sabe que a gente leu Gênesis até o capítulo 11 e depois deu uma pausa antes de falar da história de Abraão. Foi lá para a história de Jó. Isso porque é descrito a vida de Jó muito parecida com a de Abraão, Isaac e de Jacó. Primeiro, era uma sociedade, uma família patriarcal. Então tinha o pai, que também exercia a função de sacerdote, como Abraão, Isaac e Jacó, e essa era a unidade básica da sociedade. Os bens, a pessoa era considerada rica, descrevendo como o gado que tinha. E também, no livro de Jó, não tem nenhuma citação do povo israelita e nem da lei mosaica, por isso que é pré-mosaico. E uma coisa bastante curiosa é que Jó não é como é pré-mosaico e está ali na época de Abraão, não é um personagem judeu, ele não é um personagem israelita, ele é um personagem árabe e que servia ao Deus verdadeiro. Isso é um ponto muito curioso e bastante interessante. Nós vamos então para a estrutura do livro de Jó. Olha, eu aconselho que você faça a leitura desse livro se você ainda não fez. Se você ainda não fez, essa estrutura vai te ajudar a entender um pouco como a história é contada e como essa narrativa funciona, tá bom? Mas não deixe de ler, é bastante importante. No capítulo 1 do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 13, fala sobre a situação anterior de Jó à provação. Então, o versículo 1 diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal. E então nós vemos aí apresentado um inimigo daquele que é justo, que é Satanás, se apresentando diante de Deus. E Deus dá um testemunho a respeito da vida de Jó.
Aqui no capítulo 1, versículo 8, a gente vê, ó. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia da aparência do mal. Aí Satanás diz, no versículo 9: Porventura Jó teme a Deus em vão? Porventura tu não o cercaste com sábia a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, o gado que tem aumentado? Mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí inicia o período de provação de Jó. O primeiro período de provação, ele perde e chega ao mesmo tempo, um em seguida do outro, a notícia de que ele perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. O segundo ciclo de provação se inicia com a perca também da saúde. Então Jó perde os seus bens, perde seus filhos, perde sua saúde, mas continua ali da sua esposa. Olha, um dos versículos muito incríveis e que particularmente foi depois de João 3,16, foi o segundo versículo que eu decorei quando era criança, é no capítulo 1, no versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. Para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 é lindo também. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O capítulo 2, no versículo 10, é também muito legal a gente ler. Presta atenção. Versículo 9. Então, sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó em seus lábios. Então, esse é o primeiro tópico da estrutura. E em seguida, chegam 3 amigos de Jó, que são Elifaz, Bildade e Zofar. Eles chegam e, ao verem a situação de Jó, ficam em silêncio por 7 dias e 7 noites. E aí, no capítulo 3, versículo 1 ao 31, 40, ocorrem 3 ciclos de conversas entre eles, falando com Jó. Jó fala, eles se posicionam, Jó replica. E esses 3 ciclos eles trazem os seguintes temas. Olha só. O primeiro deles fala sobre a justiça de Deus, que acontece do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 22. O segundo deles fala sobre o fim do ímpio, o destino do ímpio, que é do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 21, 34. E o terceiro ciclo de conversas, esse é o único que Zofar não se posiciona, e ocorre do capítulo 22, do versículo 1 ao capítulo 31, versículo 40. Combinado? E para esses posicionamentos, o Jó mantém a mesma história respondendo aos seus amigos, que a gente consegue ver em um resumo no capítulo 27, do versículo 3 ao 6. Leia aí comigo. Que, enquanto em mim houver alento e sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Então, mesmo sendo ali acusado por seus amigos, Jó se apega à sua justiça. A gente já viu que o livro de Jó aconteceu no período pré-mosaico, então foi antes das leis, muito antes dos profetas, mas no Antigo Testamento a gente vê um princípio que é o princípio deuteronômico. E os amigos de Jó, eles aplicam de maneira errada esse princípio, mesmo não existindo ainda o livro de Deuteronômio na época deles. Qual que é esse princípio? Esse princípio fica claro no capítulo 28 de Deuteronômio, que são proferidas bênçãos para aqueles que obedecem e maldições para aqueles que desobedecem. Então, olhando para esse princípio, só que esse princípio funciona apenas nessa ordem, mas os amigos de Jó olham a maldição e já presumem que necessariamente houve ali uma desobediência. E isso nem sempre é verdade. Dando sequência aí à estrutura do livro, no capítulo 32, versículo 1 ao capítulo 37, versículo 24, aparece mais um personagem, Eliú.
Ele é um jovem e diz que estava ali ouvindo a conversa em silêncio. E esse pedaço é um monólogo. Quer dizer o quê? Que Eliú fala, ele traz seus argumentos, mas ao contrário dos outros amigos de Jó, ele não tem interação, nem de Jó, nem dos outros personagens. E Eliú, ele traz um argumento diferente dos amigos de Jó. Traz uns similares, mas o que ele traz de diferente é o seguinte, que Deus traz o aperfeiçoamento ao ser humano através da aflição. E fica claro esse argumento lendo lá o capítulo 33, do versículo 29 ao 30. Vê aí comigo. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes, para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala-me, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu e cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. E em seguida, quem responde a Jó é o próprio Deus. E está lá no capítulo 38, versículo 1 ao 42, versículo 6. E Jó, com todo o seu questionamento do porquê do seu sofrimento, mesmo sendo um homem justo, Deus não traz uma resposta direta porquê desse sofrimento. Mas o que Deus argumenta é apenas demonstrar a ignorância de Jó. Falando sobre onde Jó estava quando Deus executou a criação, onde as coisas e as ordens da natureza foram criadas por Deus. E dá para ver isso no capítulo 40, do versículo 1 ao 5, olha só. Respondeu mais Deus a Jó, dizendo: porventura, o contender contra Deus Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Depois de mostrar todo o poder, sabedoria e glória de Deus, Jó se arrepende. E aí vem o versículo 3, no mesmo capítulo. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que responderei-te-ei eu? A minha mão põe à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. No capítulo 42, do versículo 1 ao 6, traz o arrependimento de Jó. Em seguida, ele ora por seus amigos para que eles sejam perdoados. E termina aí do versículo 10 ao 17, mostrando a restauração da vida de Jó, onde ele foi restituído todos os bens que tinha, versículo 10. Vamos lá, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. E uma coisa muito legal é ver que depois que Jó foi não apenas restituído, mas em dobro tudo que possuía, ele viveu mais 140 anos, vendo ali seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Então, já visto aí a estrutura do livro de Jó, vamos a apenas algumas das lições que nós podemos tirar. A primeira delas é com os amigos de Jó no que eles chegaram. Às vezes numa situação de sofrimento, de dificuldade e de dor, e até mesmo luto, como era o caso de Jó, a melhor coisa que nós podemos fazer é ficar em silêncio. Ao invés de falar bobagem, ao invés de falar coisa no tempo, na hora e da forma errada, nós podemos estar ali juntos da pessoa que está sofrendo e em silêncio. Podemos ajudá-la. Nós podemos buscar a sabedoria de Deus no que dizer e como aconselhar as pessoas em momentos difíceis e de tribulação. A Bíblia mesmo tem muitos versículos que servem para essas situações. Mas se sua mente falhar em algum momento desses, se disponha ali a orar, estar junto e evite falar coisas desnecessárias, tá bom? Mas uma curiosidade é que dentro das falas de Jó há 2 citações muito legais de coisas que se cumprem no Novo Testamento. A primeira delas é a necessidade de um mediador entre Deus e o homem, lá no capítulo 9, do versículo 32 ao 33. Jó diz assim: porque ele, falando de Deus, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente ao juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então, aí Jó aponta para o Messias, que seria um mediador entre Deus e os homens, falando aí dessa necessidade. E o segundo é a encarnação de um Redentor, a encarnação do Messias. No capítulo 19, versículo 25 ao 27. Vamos ler que é bastante bonito, ó.
porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso nas minhas entranhas se consomem no meu interior. O livro de Jó mostra aí um questionamento muito antigo da humanidade, que se Deus é totalmente bom, totalmente justo e todo-poderoso, por que ele permite o sofrimento dos justos? E é muito incrível a forma como o livro se conduz e como isso é respondido. Deus não traz uma resposta do porquê do sofrimento que Jó passava, mas ele traz apenas motivos para crer na soberania, no poder, na sabedoria de Deus. Que mesmo nos momentos de dificuldade, Deus não nos desampara. E que ainda assim há um propósito, mesmo sem que a gente enxergue esse propósito. E falando sobre o sofrimento dos justos, a gente que é cristão tem como figura central a Cristo. E não tem uma figura maior de um justo que ele sofreu, não é mesmo? Houve sim o sofrimento, mas ele foi glorificado à destra de Deus. Vamos ler então 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Vê aí comigo. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisaduras. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nosso maior exemplo, Jesus, o Cristo, ele foi justo, mais justo do que todos nós podemos ser, e ainda assim padeceu. E ele é o nosso maior exemplo, e aqui Pedro deixa bem claro que para isso nós fomos chamados, mas nós temos aí um intermediador, nós temos ali o Redentor, que Jó cita a necessidade, que é Cristo. E para encerrar, eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro 5, do versículo 8 e 9, que tem muito a ver com toda a história de Jó e com o sofrimento. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a aflições, nós temos uma promessa de esperança. E nossa vitória contra Satanás, que é o nosso adversário, já é mais que certa em Cristo Jesus. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e deixo aí um grande abraço. Falou, tchau, tchau.